Olá, queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso Toque de Fé. Hoje nós temos uma palavra muito boa, uma palavra que tocou no meu coração e eu espero que você seja abençoado também, tá certo? Para a gente iniciar esse nosso bate-papo, eu vou pedir que você pegue a sua Bíblia. Eu estou aqui com a minha Bíblia, né? E eu vou pedir que você abra lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 33. Tá certo? As Escrituras Sagradas, ela diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tá certo? Quando a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes, as más conversações têm a ver com comunicação. É tudo que traz comunicação aos nossos 5 sentidos e que traz uma interpretação ao nosso sentido. Tá certo? Então, tudo que se comunica, não só a palavra, mas tudo que se comunica conosco é o que a Bíblia chama de más conversações, ou pode ser boas conversações também, tá certo? Eu não sei se você já teve a oportunidade, mas eu já vi situações de pessoas criar uma imagem ruim de uma outra pessoa que nem conhece só porque alguém falou mal, né? Pessoas desistirem de projetos só porque alguém deu uma notícia que para ela era ruim. Olha, isso aqui não está dando dinheiro, isso não é mais tão lucrativo como era antes. Olha, você vai fazer esse concurso, essa prova, mas é muito difícil, não é todo mundo que passa. Você poderia fazer um concurso mais fácil. E aí a pessoa, né, acaba desistindo por causa daquela má conversação. O contrário também acontece, querido. Quantas vezes nós fomos motivados, né, a fazer alguma coisa, nós estávamos tristes, desanimados, e alguém chega pra gente e fala: não, vai dar certo, vai lá, se levanta e faz, e às vezes a gente faz, não dá certo, não, mas a pessoa vem e diz: não desista, continue, vai pra cima, a gente vai de novo, e aí a gente consegue, não é verdade? A psicologia, ela tem uma teoria que explica muito isso aí, né? A teoria diz assim, que a palavra, ela gera pensamento, pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento, e o comportamento, por sua vez, gera os seus resultados, que é você hoje, que é o que você tem ou o que você não tem, que você deixou de ter ou que perdeu por causa das suas atitudes, né? A interpretação dessa ideia é muito fácil. Toda vez que alguém fala alguma coisa, toda vez que uma ideia chega aos nossos sentidos e a gente interpreta aquilo, a gente, em primeiro lugar, a gente cria uma imagem na nossa cabeça. É assim que funciona. A gente começa a imaginar como que aconteceu ou como que vai acontecer, se vai ser bom, se vai ser ruim. Depois que a gente cria essa imagem, a gente cria sentimentos, a depender da ideia, se a ideia é boa ou se a ideia é ruim. Se a ideia for boa, a gente cria um sentimento bom, mas se for ruim, a gente cria um sentimento ruim, de tristeza, né? E por aí vai. E a partir desse sentimento, a gente cria o nosso comportamento. E aí a gente cria a forma de, a gente começa a criar paradigmas na nossa cabeça do que pode, do que não pode, e aí isso limita as nossas ações, né? E essas ações, limitadas ou não, elas podem comprometer os nossos resultados, né? Porque nosso comportamento, o que a gente faz é que diz o que é que a gente tem, o que é que a gente não tem ou o que a gente é, não é verdade? Então, queridos, mas a Bíblia diz também que nós devemos nos blindar. A Bíblia diz: olha, examinar de tudo e reter o que é bom. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 21. Né? Então a Bíblia diz: examinar tudo e reter somente o que é bom. A psicologia também tem uma outra ideia, né? uma outra filosofia que diz que nós devemos duvidar, julgar e determinar. Isso é uma técnica muito boa para que a gente possa decidir melhor o que é que a gente quer ou não para a gente, né? Então, quando alguém chega pra gente, dá uma notícia, seja ela boa ou ruim, porque tem coisas que parecem bom, mas não é, né? Então, quando alguém dá uma notícia pra gente que fala através da televisão, das redes sociais, a gente precisa, em primeiro lugar, duvidar, né? Quem disse que é assim? Está escrito aonde? Ah, mas tal pessoa se deu bem, mas só porque tal pessoa se deu bem, enfim. Então a gente tem que criar a dúvida. Poucos dias atrás eu estava conversando com uma pessoa sobre um assunto, né, da área da ciência, e a pessoa estava falando e tal, e eu disse: bom, mas isso aí está escrito aonde? Né? Porque a ciência, ela não trabalha como eu acho, né? Ou ela pode provar ou não pode provar. Se ela pode provar,
Na verdade, se ela pode provar, aconteceu. Se não pode provar, então não existe. Não é verdade? Então a pessoa ficou meio assim, né? Disse, não, você realmente está certo e tal. Então a gente tem que duvidar de tudo aquilo. Não duvidar por duvidar, só para criar polêmica, porque o nome disso não é dúvida, o nome disso chama-se ser chato, né? Mas a gente pode e deve duvidar das coisas no sentido de procurar saber se realmente de fato é aquilo que a pessoa está dizendo ou não. E depois você pode julgar. Então primeiro você duvida, você cria uma crítica, depois você julga, né? Você julga aquela ideia se aquilo é para você ou não, porque não é porque uma pessoa é médica ou várias pessoas são médicas e estão ganhando muito dinheiro que você vai ser médico também. Já pensou se todo mundo quisesse ser médico, se todo mundo quisesse ser, enfim, advogado, né? Quem seria quem estaria nas outras profissões? Não é verdade? Então, assim, não significa que uma coisa é boa que é para você, né? Ou não significa que uma pessoa se deu mal, foi ruim para uma pessoa que vai ser ruim para você. Você não é todo mundo, né? Você, cada um tem a sua história. Então, você tem que julgar, né? Balançar se você realmente quer fazer aquilo, se é bom para você, se faz parte do seu propósito de vida, se isso te dá paz, se isso te dá alegria, né? Se isso te dá satisfação de fazer. Depois que você julga, você determina. Você determina se você vai fazer ou não. Então você pode duvidar, julgar e determinar. Determinar se é para você ou não, se você vai fazer ou não. Tá entendendo? Então essa teoria ela é muito boa porque ela nos ajuda, né, a decidir a nossa vida por nós mesmos, não por ideias de terceiro. Nós criamos o nosso próprio pensamento, então a gente consegue decidir o que é que nós vamos fazer por nós mesmos, sobre o nosso próprio julgamento, o que nós vamos fazer da nossa vida, tá certo? Mas eu quero aproveitar essa oportunidade que nós estamos aqui conversando sobre boas notícias ou má notícias, sobre comunicação, e eu queria trazer para você uma boa notícia. E a notícia que eu quero te dar, querido, é que Jesus te ama. Jesus, ele te ama. Essa frase, ela é um tanto quanto repetida, né? É muito repetida, mas ela não é um tanto quanto analisada, né? Ela não é um tanto quanto refletida. Deixa eu contar uma história para você. A Bíblia diz que Jesus foi um encontro, foi uma cidade, né? Vamos dizer assim, e ele encontrou com uma pessoa, a Bíblia chama de mulher samaritana. Ele encontrou essa pessoa em um poço de água e ele pediu água para ela. E ela se assustou, né? Naquele momento ela disse, poxa, como pode o Senhor, sendo judeu, você sendo judeu, falar com uma mulher samaritana? Naquele tempo os judeus e os samaritanos não se comunicavam, né? E aí Jesus disse para ela, olha, se tu soubesse quem está falando contigo, pediria água para mim e eu te daria água da vida, né? E ela olhou, ela não entendeu a mensagem, ela olhou para Jesus e viu que ele estava assim, vamos dizer assim, sem equipamento, ele não tinha o balde porque o poço era fundo, né? E aí ela olhou para ele e disse, olha, o Senhor não tem como tirar a água desse poço, como que o Senhor me daria a água da vida? Aí então Jesus respondeu para ela e fez ela entender. Jesus Cristo, ele disse, olha, qualquer um que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Querido, isso é forte demais. Se você entender essa palavra, né? Se você beber da água que Jesus Cristo ele tem para você, nunca mais na sua vida você terá sede, nunca mais você será o mesmo. Se você se aprofundar, entender a palavra, os ensinamentos de Deus, a sua vida nunca mais será a mesma. A Bíblia está dizendo, Jesus Cristo está dizendo que queria dar uma novidade de vida para ela. Jesus está querendo dizer para você que Ele quer mudar a sua vida. Ele quer te dar um novo estilo de viver. Ele quer te dar uma vida plena nessa terra e muito mais. Jesus Cristo, quando Ele ressuscitou, que encontrou os seus discípulos, naquele momento Ele prometeu, Ele disse, eu vou, mas eu retornarei. Eu só estou indo preparar o lugar. Eu estou vindo buscar a minha igreja. Ah, querido, Deus tem um lugar melhor, um novo céu, uma nova terra para a sua igreja. E você pode fazer parte disso. Jesus não tem, Deus ele não tem predestinados, Deus ele não tem preteridos. Qualquer pessoa
pode entrar no reino dos céus, pode viver os benefícios de Deus, desde que reconheça Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tá certo? Essa era a minha mensagem de hoje. Eu agradeço a sua presença aqui e eu quero contar com você para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Curta a nossa mensagem e compartilhe também. Tá certo? Forte abraço para você. Até o próximo vídeo.